Janaína, que estratégia de defesa é essa? O marido fica quieto e a esposa joga ele na fogueira. Não, veja, na verdade, eu não interpreto que ela tenha jogado o marido na fogueira. Eu entendo que ela falou a verdade. Né? Não tenho dúvida. Ela falou a verdade. Não tenho dúvida, eu só estou questionando como estratégia de defesa. Ela confessou um comportamento que, pela legislação, é um crime. Porque eu ouvi e li muitas pessoas dizerem, não, olha, ela se isentou e jogou a culpa no marido. Só que há até uma tese de que a falsidade, quando o documento falso não é utilizado, ela vira um irrelevante jurídico. Então, o que interessa é o uso. Na medida em que ela senta ali perante a autoridade e reconhece que utilizou um documento que sabia ser falso, né? Haja vista que é um documento que indica a vacinação quando ela não recebeu a vacina, ela confessou um comportamento que é previsto como crime, que tem uma pena de 2 a 6 anos. Né? Então, eu não vejo que ela tenha jogado a culpa no marido. Ela falou a verdade, olha, não fui eu que produzi, não fui eu que tive a ideia, mas eu utilizei. Né? E ela falou a verdade. Quem cuidou, né, de providenciar esse documento foi o esposo. Sob o ponto de vista de defesa, eu não sei dizer se é estratégia ou deixa de ser, mas eu imagino que os advogados dela solicitarão ou lutarão para ter um acordo de não persecução penal. Porque depois da alteração da legislação, né, que veio com o tal pacote anticrime do hoje senador Sérgio Moro, para aqueles crimes que a pena mínima não ultrapassa 4 anos, existe um direito, né? Tem quem diga que não é um direito, é uma expectativa, mas existe um direito de não ser processado, né, quando o imputado reconhece a prática da ação, reconhece, dá os argumentos, dá os detalhes, ou seja, ele ajuda a justiça. Não é uma colaboração premiada, porque a colaboração tem que ser discutida antes e tem que necessariamente entregar alguém que não seja uma situação ali que não tem o conhecimento. Mas é um acordo de não persecução penal, um acordo que a pessoa faz com a autoridade para não sofrer um processo, tá? Ah, mas a defesa não fez um acordo antes, isso não foi debatido. Mas o fato dela ter levado essa situação a conhecimento, de ter colaborado e a pena prevista para o crime atribuído a ela, já dá direito. Então, talvez seja com isso que a defesa esteja contando. Né? Eu só acho que ela falou a verdade, eu fiquei... coitada, disse até que isso aí impactou o casamento. Eu imagino que o marido poderoso tenha chegado dizendo, olha, está resolvido o problema, entendeu? E agora olha a situação dessa mulher, e aqui eu reitero, né, para que as pessoas, por mais que a ideia mirabolante venha de alguém com poder, de alguém em quem você confie, né? Todo tipo de solução fácil para os problemas, em regra, né, tem alguma ilicitude ali no meio do caminho. Então, a mulher que muito provavelmente nunca teve uma situação penal, né, hoje depende da boa vontade do Ministério Público fazer com ela uma não persecução, um acordo de não persecução, mas é uma mulher que está exposta aí para a nação e terá problemas, né? Infelizmente, muito provavelmente terá problemas com os Estados Unidos. Porque depois de uma situação dessa, na medida em que ela utilizou o documento para entrar nos Estados Unidos, ela tem parentes nos Estados Unidos, parte da família reside lá, eu acredito que essa senhora não poderá ingressar mais, né? Por toda a rigidez que os Estados Unidos têm com relação à entrada de turistas, de visitantes e assim por diante. Só fazer algumas ponderações, Janaína. Assim, ela confessou um crime, né? Você usar um registro falso para entrar num país, você, independente do marido a quem tenha feito esse registro, ela mesmo confessa um crime. Sim. A estratégia, você levanta essa hipótese dela estar perseguindo ali com a justiça a não persecução penal. Pode ser uma hipótese, sim, bem plausível. Do ponto de vista do Mauro Cid, ontem o que a defesa de Jair Bolsonaro alegava, e a gente trouxe esse bastidor aqui no Arena, é que Mauro Cid nem nenhum dos outros investigados teve acesso à perícia, e aí ele não teria condições de depor. Agora, tem também uma outra versão,
que pode ser estratégia aí? O silêncio é um direito dele. Então, ele pode também estar em silêncio para duas coisas: adotar esse silêncio até o fim, para não se autoincriminar, ou estar em silêncio para fazer um acordo de delação. E aí eu te pergunto, Joel, será que dentro da estratégia, a gente está tentando aqui analisar as estratégias, então marido e mulher não estão um contra o outro? Será que eles estão alinhados, um buscando a não persecução penal e o outro buscando uma delação? Estamos pensando todos juntos aqui com os elementos que a Janaína levantou. Puramente especulativo, né? Posso dar o meu palpite aqui. Eu não acho que o Bolsonaro vai ser incriminado pelo Mauro Cid nesse caso. Acho que vai se resolver nisso. Ele pediu para fazer para a mulher aceitou. Me parece que o depoimento dela, pelas respostas que a gente viu, é simplesmente a verdade, sabe? Perguntaram para ela, e aí, o que aconteceu? Foi ela que foi atrás do carteiro? Não, porque o contato era do marido dela ali, o contato no Rio de Janeiro e tudo para fazer. Ele pediu fazer, ela utilizou, que também é uma prática criminosa, né? E aí fica a questão, poxa, o que acontece então? É óbvio que ela cometeu um crime, isso é sério. Agora, eu posso dizer sinceramente, assim, eu gostaria de ver uma pessoa que usou uma carteirinha falsa de vacina ir para cadeia. Eu, sinceramente, espero que isso não aconteça. Não sei se existe, Janaína, possibilidade de trabalhos comunitários, se tem algum tipo de uma coisa, apesar de ter alguma coisa positiva, não? Porque ir para cadeia é um negócio... Apesar de ter a previsão de pena privativa de liberdade, essa previsão, ela é levada em conta para uma série de medidas alternativas, sim. Inclusive esse acordo para que ela não seja sequer processada. Talvez o nada seja demais, mas um trabalho comunitário, alguma coisa que ajude a sociedade, quem sabe fosse um caminho mais virtuoso para esse caso. Agora, de que o silêncio do Cid significa uma tentativa ou um indício de que ele está buscando fazer a delação premiada, enfim, pelo menos para esse caso, eu acredito que não. Porque de onde viria a delação premiada precisa ter prova, sabe? Ela precisa ter uma prova além do próprio depoimento da pessoa que está acusando. E as provas estariam, imagino eu, nesse celular aí que a polícia já tem. Será que o Cid teria mais coisa para apresentar para incriminar o Bolsonaro? Nesse caso da vacina, que a gente sabe também que poderia beneficiá-lo, mas não era tão óbvio também assim, porque a princípio ele entraria nos Estados Unidos sem a necessidade do cartão. Bem, mas ele tem informações sobre a vida de Jair Bolsonaro completa, né, Raquel? Acho que não só sobre o caso da vacina. A pergunta é, mistura outros casos, né, na investigação? Essa é uma pergunta. Enfim, ele é um arquivo tudo, vivo. Então ele pode, ele ser. É um arquivo, assim. E eu acho que é bom também a gente ressaltar, né, porque de uns tempos para cá, esse instrumento da delação premiada fica meio que demonizado, como se ele fosse errado, como se tudo que a Lava Jato tivesse feito está errado, não pode usar. Às vezes ele é muito válido e muito importante. É uma maneira de você chegar nas informações. Raquel, qual que é a sua percepção sobre a estratégia de Mauro Cid? Ele fica calado porque não teve acesso aos dados, não teve acesso à perícia, o silêncio é um direito dele, ou será que ele está buscando uma delação? Acho que eu sei que é especulativo, tá? A gente está aqui fazendo análise política. A gente está não tem jeito. Estamos dando os nossos palpites, como disse o Joel. Estamos ajudando o telespectador a pensar. A gente só o futuro vai dizer o que ele vai fazer. Estamos analisando as opções que ele tem. Eu acho, Raquel, que as duas hipóteses podem conviver perfeitamente. Ele usou o seu direito de ficar calado para não produzir provas contra si mesmo. Ao mesmo tempo, ele ganha tempo, porque a defesa precisa ter acesso ao resultado da perícia, que deve acrescentar novos elementos ao inquérito. Ao mesmo tempo, ele faz aquela pressão ao Jair Bolsonaro, dizendo, vai me deixar sozinho nessa? Porque é difícil, Raquel e telespectadores, é difícil acreditar numa tese de que um militar, ou seja, uma pessoa que foi, que aprendeu a respeitar hierarquias, né? Que era um militar disciplinado, palavra
do Jair Bolsonaro, disciplinado, um homem que obedece hierarquia, era um militar de carreira, o primeiro lugar, primeiro colocado nos concursos a que se submeteu, tinha uma carreira brilhante pela frente, não tem mais. É difícil acreditar que essa pessoa, que tinha um futuro brilhante pela frente, colocasse tudo a perder, né, para poder agradar o chefe sem que o chefe soubesse, para poder trazer aí uma carteira de vacinação para ele, para a filha também. É muito difícil acreditar nisso, né? Que o Cid agiu sozinho, que o Cid agiu à revelia do Jair Bolsonaro. Até porque essa carteira de vacinação poderia ser usada também na volta do presidente ou numa viagem não ao Brasil, ele poderia, dos Estados Unidos, ir a outro país. Então, havia necessidade de um cartão de vacinação de fato. Ele era o único beneficiado. O Cid não se beneficiou em nada com a falsificação dos documentos do Jair Bolsonaro e da filha do Jair Bolsonaro. Boris, até agora, o depoimento da esposa de Mauro Cid ficou calado, ela comprova o que estava muito evidente na investigação. Eu sempre insisto nesse ponto. Quando a gente olha a investigação, estava muito evidente as trocas de áudio do Mauro Cid com todos os envolvidos ali no esquema para fazer a falsificação, para subir os dados no SUS, os registros da carteira, o esquema todo de fraude nos registros dele, da família, é muito claro na investigação. Quando faz o link para Jair Bolsonaro, pelo menos os documentos que a imprensa teve acesso, é apenas a coincidência de ser no mesmo local, com as mesmas pessoas. Mas aí a gente não tem provas, não tem áudios, não tem já provas mais materiais. Como você acha que está indo o andamento desse caso? Olha, é especulativo o que eu vou dizer. Primeiro, eu acho que essa senhora, Gabriela, não iria depor sem estar exaustivamente instruída. E na minha opinião, uma defesa casada com o marido dela. Eu acho que os advogados jogaram, aí é especulativo, num momento de grande abertura para poder escolher diversos caminhos posteriormente ao conhecimento do que está nessa pesquisa, nessa análise de celulares. Aí as coisas vão ser definidas, mas eu não imagino que ela se considerou inocente e resolveu contar tudo e que ela, pela pureza dela e pela veracidade das informações, ela vai ser poupada. Nada disso. Isso é algo especulativo, hein? Isso é algo preparado, né? E que, como faltam elementos, ficou tudo muito em aberto para os caminhos necessários para a defesa serem escolhidos depois que todos os elementos estiverem nas mãos dos advogados.